Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, que tenham tido um bom carnaval, né? Um bom descanso, que estejam preparados aí para voltar com tudo nas próximas aulas. A gente que ainda está nos anos 50, né? Terminamos na aula passada o governo Dutra e agora estamos entrando no segundo governo Vargas. Vocês sabem, né? Tudo que é bom a gente pede bis, né? E com Vargas não foi diferente. Gostaram muito do primeiro Vargas e ele foi eleito democraticamente para voltar, né? É, nos braços do povo, como bem marcante, né? E assim ter novamente um governo Vargas. Mas bem diferente, gente, daquele primeiro governo Vargas. A gente vai ver um caráter muito contraditório em todo o processo de condução da política econômica desse governo. Perfeito? Para essa aula, eu gosto muito da leitura do Sérgio Besserman, lá no Ordem do Progresso, no capítulo 5, aquele que se chama Duas Tentativas de Estabilização, no capítulo 5, de 51 a 54. No Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, é o capítulo. Deixa eu pegar o meu aqui. É o capítulo 4, né, o segundo governo Vargas, limites externos de um Estado Nacional em construção. Eu não gosto muito, eu acho que é da terceira subseção. Eu gosto do comecinho, na página 151, quando tem a gestação, a segunda subseção, a gestação do projeto de industrialização, eu gosto. Depois ela também fala, a Glória Moraes, né, que escreveu, ela fala do governo Café Filho. A gente vai falar do governo Café Filho na próxima aula, perfeito? Então, é só metade desse capítulo, mas priorizem a leitura do Sérgio Besser. Não é nada contra, né, o capítulo 4 do Economia Brasileira de Getúlio Dilma em específico, é só porque a abordagem no curso de Economia Brasileira Contemporânea é muito voltada para a política econômica. E ela vai, a Glória Moraes aqui, ela vai contextualizar muito outras questões, né, mais até a parte das relações externas do Brasil, política externa, relação com os Estados Unidos, ela detalha muito bem esse processo. É um complemento interessante, mas para a gente, para o que a gente quer entender, como foi moldada, desenvolvida essa política, que é contraditória no segundo governo Vargas e não parece, né, não transparece isso na leitura dela. Então eu optei, né, por seguir mais a linha de uma leitura mais tradicional do Sérgio Bessa. Dito isso, né, gente, não tem muitos problemas com relação a vocês só lerem um ou outro, até porque o essencial a gente discute aqui na aula, perfeito? E quem quiser também, né, tem o livro de Economia Brasileira Contemporânea do Jean Biagi. Mas, enfim, qual que é o meu ponto, né? Eu acho que o Sérgio Besserman, ele traz lá no Ordem do Progresso o caráter dual, né? De ao mesmo tempo você estar num projeto desenvolvimentista e olha o nome do capítulo, né? As duas tentativas de estabilização. Poxa, professor, mas você está falando então que o segundo Vargas foi um governo com políticas ortodoxas que tentou estabilizar a economia? Exatamente. E é nesse ponto que eu quero introduzir essa polêmica, né? Que foi o segundo Vargas, o segundo governo Vargas, ele é marcado por uma conjuntura turbulenta, por diversos fatores que às vezes
a gente não sabe exatamente para que lado que está a política econômica, porque de um lado a gente está fazendo um processo desenvolvimentista de industrialização e do outro a gente está fazendo uma política monetária, uma política fiscal ortodoxa, e esse balanço que é exatamente o que eu quero que vocês levem, né, desse segundo governo Vargas, perfeito? Mas, em primeiro lugar, o que eu quero separar para vocês é que a contradição está na execução. A contradição não está no projeto, perfeito? A contradição ela vai estar na prática, quando efetivamente colocarem as forças, né, que determinam como vai ser conduzida a política econômica na sua frente, né? A gente, por exemplo, pode falar disso, né? O Paulo Guedes, ele é um economista liberal. Perfeito, né? A gente fala da economia brasileira. Mas o Paulo Guedes é economista liberal em um ano eleitoral, com o preço das commodities, dos combustíveis se elevando, ele não pode ceder a uma política que beneficie, né, por exemplo, a sociedade em prejuízo dos acionistas da Petrobras. Esse é um tipo de coisa que, às vezes, num contexto, né, por exemplo, o próprio auxílio, né, emergencial e outros tipos de medidas que você poderia considerar, né, com um viés menos ortodoxo e que, às vezes, são adotadas no calor ali da condução política. E isso é perfeitamente natural, né? Isso é parte do mundo real. Às vezes a gente fica muito preso na teoria, achando que as coisas são A ou B, né? Sempre. Sendo que o mundo da prática, o mundo real, o concreto, ele é carregado dessas diferentes determinações que às vezes a gente não consegue qualificar muito bem o que é e o que não é. Então vamos lá, né? Feita essa breve introdução, é importante a gente relembrar um pouquinho do Dutra. O que a gente herdou do Dutra, né? Lembrem do finalzinho da última aula. A situação fiscal estava problemática, a gente estava com uma aceleração do processo inflacionário naqueles últimos 2 anos do Dutra, e por outro lado, no cenário externo, você tinha expectativas favoráveis para a valorização do café, para uma elevação dos preços do café. E também você tinha uma expectativa de mudança na relação com os Estados Unidos, para ser mais preciso, na postura dos Estados Unidos com os países da América Latina no pós-guerra. Principalmente porque você tinha um ponto, né, o ponto 4, o famoso ponto 4 da doutrina Truman, que afirmava justamente a lógica de transferência de tecnologia aos países do terceiro mundo como uma forma de evitar a ameaça comunista. Então, o que acontece? No contexto da Guerra Fria, uma das expectativas que você tem é justamente que você consiga tecer acordos, em particular, né, no caso brasileiro, com os Estados Unidos, que beneficiem, né, tanto do ponto de vista estratégico os Estados Unidos, e como do ponto de vista do Brasil, no caso, né, do Getúlio Vargas, o processo de industrialização. Perfeito? Então, resumindo, né, herança, retomada da inflação, desequilíbrio do setor público e expectativas do setor externo positivas. Eu não vou dizer que o setor externo está favorável, mas eu vou dizer que as expectativas estão positivas, perfeito? Então, bom, a gente pode caracterizar, né, agora sim, efetivamente entrando no segundo governo Vargas, como um governo que, ao mesmo tempo que criou instituições importantes para o processo de expansão industrial, também foi um governo que teve um dos desfechos mais conturbados da história política do país. É muito simples, né, dizer isso. É o seguinte, né?
tudo que a gente pensa sobre o Vargas, todo o simbolismo que existe na história brasileira sobre o Vargas, né, de que ele foi um grande estadista, de que ele foi uma figura importante para o nosso processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que a gente tem essa figura e que o Vargas ele é considerado talvez uma das personalidades nacionais mais importantes da história do Brasil. Ao mesmo tempo, ele foi uma pessoa que morreu em condições trágicas, né? Ele suicidou. E esse desfecho, né, talvez seja também igualmente um dos mais conturbados da história política do país. Então, como que a gente pode conviver num governo, que é o segundo governo Vargas, com o maior, né, vamos dizer assim, ou um dos maiores presidentes da história, que ao mesmo tempo teve uma das mortes mais trágicas da história do país? Nesse sentido, é essa a contradição que eu acho que se ilustra nesse governo, que foi efetivamente o governo no qual tivemos esse desfecho do suicídio. Mas, com tudo isso, né, a gente tem que refazer o processo agora desse governo, que foi um governo curto, né, de 51 a 54, comparado a outros que a gente já viu aqui, né, de décadas, e entender efetivamente o que aconteceu ao longo desses 4 anos que culminou, ao mesmo tempo, em termos uma memória tão positiva da figura do Vargas e ao mesmo tempo ele ter uma morte tão trágica. Perfeito? Então vamos lá. Vargas volta ao poder democraticamente, nos braços do povo, e com o Vargas retomamos aquela aspiração à industrialização acelerada como condição para o progresso nacional. Vargas ele vai representar, ele vai simbolizar esse projeto de desenvolvimento, né? E, como eu disse, é um governo contraditório na medida em que ele vai aspirar esse projeto de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ele vai adotar políticas de estabilização e que não vai sair dela, né? A gente vai falar disso. Antes, ainda no plano das ideias, dos projetos, antes de entrar efetivamente no que aconteceu no governo Vargas, eu acho fundamental que vocês pensem o seguinte: a concepção varguista de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, que eu acho excepcionalmente estabelecida pela Sônia Draibe, ela, ela pode ser separada em cinco diferentes ideias, cinco diferentes tópicos que também caracterizam um pouco de um dos lados da prática desse período, né? Eu vou falar esses 5 tópicos, que é o seguinte: nessa concepção varguista do desenvolvimento, em primeiro lugar, a industrialização é tomada como um processo rápido, concentrado no tempo e em bloco de investimentos. O que isso significa? Né? Que a industrialização ela sempre vai vir massiva, né? Com um processo pesado de investimento público ou até mesmo e privado também junto, em infraestrutura, em indústrias de base, e também dando um espaço, né, para as empresas estatais nos setores, nas áreas estratégicas. Perfeito? Então, isso caracteriza muito a noção de desenvolvimento do Vargas pela via da industrialização. Por outro lado, o Vargas ele também não vai abandonar o campo, né? A gente vai ver durante esse período a criação de vários desses comitês, comissões que vão discutir o problema da agricultura, vão trazer análises técnicas, né, sobre os problemas, os gargalos do Brasil. E dentro dessa concepção varguista, o campo ele seria apoiado basicamente na lógica da modernização rural, né? Principalmente com investimentos estatais em melhorias técnicas, mecanização, um mercado de crédito e de financiamento aquecidos, além também
né, da elaboração de um sistema mais integrado de armazenamento e comercialização. É muito interessante esse acompanhamento, industrialização e desenvolvimento do setor agrícola, porque é muito importante para as economias subdesenvolvidas que você não tenha um diferencial muito grande de produtividade entre o setor agrícola e o setor industrial, né? Porque na medida em que o setor industrial cresça e a população vá para os centros urbanos, é importante que você eleve a produtividade no campo e melhore a técnica para sustentar, né, essas pessoas que foram para as cidades. Então é claro que e não depender também de alimentos do exterior, né? A gente vai falar de um desses problemas mais à frente. Então, de todo modo, o que é interessante a gente comentar é, bom, a industrialização, dentro de uma lógica do desenvolvimento, ela tem que ser acompanhada da capitalização da agricultura. Prospecto importante do Vargas, né, da sua concepção de desenvolvimento, é a redistribuição de renda e melhoria de vida, principalmente nos centros urbanos, privilegiando os setores de transporte e alimentação. Quarto ponto, um sistema de financiamento apoiado com Banco Estatal Central e bancos regionais, além da ampliação e racionalização da arrecadação tributária. E quinto, a articulação da economia brasileira com o capitalismo internacional, indicando condições preferenciais para a entrada do capital externo nas áreas prioritárias do investimento e limites a remessas de lucros. Esse último ponto, em particular, eu acho que ele é muito marcante para esse período. Boa parte do que a gente vai falar vai envolver, né, ao longo desse período de 51 a 54, vai envolver a relação do Brasil com o capital externo. Boa parte das nossas decisões vão ser norteadas pelo que está acontecendo com relação ao nosso endividamento, ao nosso saldo da balança comercial e às imposições dos bancos internacionais para a nossa melhoria de contas e, assim, o fornecimento de crédito para que a gente conclua o nosso processo de industrialização. Perfeito? Então, a gente ainda está falando de projeto aqui, né? Olha, isso aqui que a gente acabou de falar são os 5 pontos da mentalidade de desenvolvimento do Vargas, não do Vargas como entidade, né? Mas do governo, né? Do Vargas como um todo, né? E, por outro lado, o seu plano de governo ele tem como caracterização ser bem definido, dividindo o seu projeto, né, o seu plano, em 2 etapas, em 2 fases. Né? O governo Vargas ele teria uma primeira fase que ficou caracterizada como a fase Campos Salles, que foi um presidente do período da Primeira República, que tinha como lógica, né, tinha como principal marca, como característica, a adoção da política monetária restritiva. Então, o governo Vargas ele teria uma primeira fase de equilíbrio das finanças públicas para adotar políticas monetárias que acabassem com a inflação. E depois o governo teria uma segunda fase, que seria uma segunda fase Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, né, também, né, do período da Primeira República, conhecido pelos seus grandes empreendimentos e realizações, pela modernização do Brasil, né? Particular a gente vai falar do Rio de Janeiro, muito, né, do Rio de Janeiro, da modernização durante o período Rodrigues Alves. Na primeira fase, então, na fase Campos Salles, o que a gente teria? Enquanto houvesse uma estabilização da economia, nós desenvolveríamos os projetos de infraestrutura básica que seriam realizados na fase Rodrigues Alves. Como que a gente ia financiar esses projetos? Aí que vai entrar o que a gente estava falando do capital externo. A gente vai montar, né,
um pouquinho antes do segundo governo Vargas, né, em 1950, você vai ter a formação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, a CMBio, que vai estreitar essas relações com os Estados Unidos, a gente já vai falar dela, e que vai possibilitar, vai entrar nessa lógica, a possibilidade de que esses projetos pensados para o Brasil na primeira fase, junto à comissão, fossem financiados pelo Exim Bank e pelo Banco Mundial. Então, nessa primeira fase, a gente teria isso. Na segunda fase, identificados os pontos, né, de obstrução da economia brasileira, trabalhar em cima deles, em particular no setor de energias, portos e transportes, atraindo investimentos externos e permitindo que essas realizações fossem atingidas sem o prejuízo da austeridade. Desculpa. Nesse ponto é interessante vocês perceberem que tem uma premissa muito forte que carrega, que viabiliza esse projeto. A premissa é a seguinte: para esse projeto dar certo, a nossa relação com os Estados Unidos ela tem que estar bem alinhada, né? Nós temos que conseguir esses financiamentos, ou seja, nós precisamos do apoio do governo americano para que isso efetivamente aconteça. Bom, agora vamos falar um pouco do cenário de 1951, né? Não retomando agora mais o governo Dutra, mas a gente vai falar um pouco do que aconteceu em 1951 para introduzir a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Então, o que acontece? A gente tem nossas primeiras conversas lá com os Estados Unidos. O cenário, se vocês lembrarem, né, que eu falei bem no começo, no fim do governo Dutra, era de um cenário favorável para o preço das exportações. Por outro lado, o problema inflacionário ele estava ali presente e você tinha uma perspectiva de que o cenário de guerras futuras, que você teria mais conflitos no mundo, poderia faltar equipamentos e matérias-primas por conta dos programas armamentistas. Então, o que o governo Vargas vai fazer? Ele vai relaxar um pouco aquele sistema de concessão de licenças para importações lá do governo Dutra. Por quê? Bom, você vai ajudar no problema inflacionário porque você ficava com recursos retidos no Brasil e, por outro lado, você importaria esses bens que poderiam ficar em falta num período posterior. Né? Lá no Ordem do Progresso, tá assim. Deixa eu compartilhar com vocês. Peraí. Olha, o importante papel anti-inflacionário atribuído à expansão das importações é facilmente compreensível no contexto do ortodoxo pensamento econômico das autoridades da época. A inflação era explicada pela expansão dos meios de pagamento, que, no caso brasileiro, chocava-se com uma oferta relativamente inelástica no mercado interno, agravada pela escassez de oferta de bens de produção, que tornava a melhoria da produtividade dependente de importações. Nessas condições, a acumulação de amplos saldos de exportação, desacompanhada de medidas fiscais de esterilização monetária, ou de uma contrapartida adequada de importações, constituía sério fator de inflação a se somar ao déficit orçamentário e à expansão creditícia ocorridos em 1950. Afora isso, a melhoria da situação cambial impulsionava fortemente no sentido de atendimento à demanda reprimida de bens importáveis, ocasionada pelo forte controle instituído a partir de 48 lá no governo Dutra.
Qual que é a questão? Bom, as perspectivas que nós temos são de que se a gente continuar com esse controle muito rígido das importações, a gente vai continuar agravando o problema inflacionário. Então a gente pode liberar um pouco, né, essas restrições para o quê? Dentro do diagnóstico ortodoxo, equilibrar esse fluxo monetário e, desse modo, resolver um pouco desse problema. Dito isso, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter alguns problemas por conta desse relaxamento na concessão das licenças para importar. Mas antes da gente chegar lá, vamos fazer aqui um breve parênteses, né, antes da gente chegar nos problemas da realidade. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, ela vai fazer parte de uma lógica na qual o Brasil precisava substituir importações de produtos essenciais, assim como tratar do seu financiamento da industrialização. Então, o Brasil ele era uma parte interessada nessa comissão mista, por quê? Porque era do seu interesse que você tivesse capital estrangeiro investindo no Brasil para fortalecer esse processo de industrialização. Por outro lado, os Estados Unidos precisavam ampliar suas relações de comércio, em particular garantindo a oferta de produtos primários, além de questões estratégicas da geopolítica, né, da ameaça do comunismo na América Latina. O que vai se falar muito sobre a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos é o seguinte: a parte técnica de avaliação, diagnóstico dos gargalos da economia brasileira vai funcionar muito bem. Por outro lado, o financiamento dos recursos, a garantia de financiamento pelos bancos internacionais era muito ambígua. Perfeito? E como eu já disse, as áreas prioritárias seriam de energia, portos e transporte. Perfeito? Qual seria a contrapartida para o financiamento e para a vinda dos recursos dos bancos internacionais? Gente, só para falar, por que a gente está começando a falar tanto de bancos internacionais? Lembrem-se, né? Após Bretton Woods, o mundo começa a criar instituições, organizações internacionais, né? A ONU, o Exim Bank, o Banco Mundial, o FMI. Essas instituições vão começar a tentar criar, né, uma série de mecanismos de ordem e controle para que não se passe, né, por aqueles mesmos problemas que tivemos durante a Segunda Guerra. E principalmente também por uma questão de recuperação econômica dos países afetados pela guerra. Dito isso, né, o Brasil ele vai ter como contrapartida para receber o financiamento que ter uma macroeconomia saudável, normalmente restritiva, né, uma política fiscal contracionista, e aderente aos princípios do FMI. É claro, gente, que isso vai confrontar. Lembra que eu falei da contradição? Né? Isso é conflitante com o processo de substituição de importações nacional do Vargas. Né? Vocês vão ver que na mesma proporção que a gente está pensando no financiamento do capital internacional, a gente está criando o BNDE, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em 52, que vai também fazer a elaboração, análise de projetos e formulação da política de industrialização. Muitos vão chamar o BNDE, né, de uma espécie de solução endógena para a industrialização. Percebam, né? O BNDE ele vai ser uma solução nacionalista fora do escopo do que agradaria os bancos internacionais e o FMI, porque você poderia muito bem, em vez de fazer um Banco Nacional de Desenvolvimento, criar um banco de investimento, né? Um fundo de investimento que receberia recursos privados para fazer a mesma coisa que o Banco Nacional. Mas não foi essa a adoção que o governo brasileiro tomou.
Muitos vão chamar isso, né? É uma solução endógena para a industrialização brasileira. Gente, quem falar para vocês que o BNDES resolveria um problema de industrialização do Brasil está sendo ingênuo. Por quê? Não tem capacidade, via exclusiva do capital nacional, de financiar o processo de industrialização que o Vargas pensava, ok? A gente pode falar um processo de industrialização lento com capital nacional, ok, mas não. O que o Vargas pensava, lembrem-se, né, de uma industrialização rápida em bloco, né, elevada, né, e desse modo você precisaria de um grande aporte de recursos, né? Não era uma industrialização gradual e lenta. Por isso, né, que efetivamente o, o, o Banco Nacional, né, o BNDE, ele vai atuar como uma parte do processo, como um todo do processo de industrialização, né? Ele vai ter esse lado, né? A gente vai falar do capital privado, do capital estatal e do capital internacional. É com esses três fatores que a gente vai fazer esse processo de industrialização. E como é que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico se financiaria? O Banco do Brasil ele vai fazer o financiamento do BNDE via o Fundo de Reaparelhamento Econômico, FRE, que é capital nacional. Basicamente é o seguinte, por exemplo, pega uma parte da receita, pega uma parte do depósito compulsório dos bancos comerciais ou da Caixa e transfere para esse fundo. Esse fundo vai pagar, vai retornar esse recurso aos bancos em 5 anos, a uma determinada taxa. Do imposto de renda das pessoas, pega uma taxazinha. E assim vai criando esse fundo, né? Uma fonte de recursos que vai ser gerida pelo Banco do Brasil, ou seja, o BNDE, ele não vai atuar diretamente na organização, na gestão desses recursos, isso é uma questão do Banco do Brasil. E, por outro lado, você tem o BNDE aplicando esses recursos e depois pagando, né, os financiadores, que vai ser basicamente o capital nacional que vai pagar. Então, beleza. Isso é o campo das ideias. A gente falou aqui de algumas implementações, né, de alguns projetos como o BNDE, mas agora vamos para a realidade efetiva. O que aconteceu? Em 52, que botou aquele plano, aqueles planos todos que a gente comentou ao longo do começo da aula, ladeira abaixo, né? Para falar efetivamente que esse governo ele vai concluir, né? Ele vai se encerrar com o suicídio do Vargas. Então, o que acontece? Em 52, você vai ter um colapso cambial. O que acontece? Vai ter uma série de fatores não previstos na nossa balança comercial que vão prejudicar as nossas contas, como, por exemplo, um gasto adicional de 150 milhões de dólares com compra de trigo dos Estados Unidos por conta de uma seca na Argentina, uma queda de 20% nas exportações com relação ao ano de 51, porque existiam pressões inflacionárias internas, o cruzeiro estava sobrevalorizado, você teve uma crise na indústria têxtil e a expectativa de desvalorização cambial fez os exportadores reterem estoques. Você vai falar disso quando o exportador percebe que o câmbio ele tem margem para desvalorizar, ele segura um pouco as suas exportações para o momento que ocorre esse reajuste. E desse modo, você teve para o ano de 52 um déficit de 286 milhões de dólares e o esgotamento total das reservas brasileiras. E aí que entra a questão, né? Qual foi a causa da crise cambial de 52? O Sérgio Besserman coloca isso muito detalhado lá no tópico 2, tá joia? Do capítulo 5. Ele inclusive mostra
tem uma tabela 5.1, né, que ele compara as importações e exportações do ano. Ele vai dizer o seguinte, olha, há uma perda de controle do comércio exterior, porque há um surto de importações e uma retração das exportações. Ou seja, o governo ele não conseguiu prever e controlar os mecanismos de previsão, né, ordenar o seu comércio exterior. O que acontece? Aquele sistema de licenças de importações que foi relaxado, ele possuía uma defasagem com as importações efetivas. E coincidindo, né, de num período as licenças que foram adquiridas há 3, a 6, a 9 meses serem todas utilizadas no mesmo momento, o que acontece? Você tem um impacto na balança comercial que é diferente do período no qual a licença foi adquirida. Então, quer dizer, a gente vai falar assim, olha, teve um problema de condução aqui do governo, o governo não percebeu isso. E é claro que também isso é acentuado pelos fatos não previstos da conjuntura internacional, ok? Então, o que acontece? A condução da política econômica entre 51 e 52, ela vai ser predominantemente ortodoxa, com política monetária e fiscal bem restritivas, mas, por outro lado, você vai ter uma contrabalança da política de crédito. A política de crédito, que no caso o Banco do Brasil, ele vai ter um certo controle, uma certa tomada, e também por conta dos bancos regionais e da certa autonomia que os estados tinham ainda com relação aos seus bancos, né, aos bancos, Banco de São Paulo, Banco de Minas Gerais, Banco do Rio de Janeiro, você vai ter uma redução da eficácia da política monetária contracionista por conta da política de crédito desses agentes. Uma das coisas interessantes é você olha alguns números do período e você percebe, poxa, o governo central, o governo federal, está conseguindo gerar superávites. Mas aí você olha o governo estadual de São Paulo gerando um déficit bem grande. Então, quer dizer, se você tenta controlar a política monetária por via, né, você o representante nacional, você que em tese deveria ter as rédeas da política monetária, e isso não acontece, porque os estados eles ainda têm uma certa autonomia e com essa autonomia eles não conseguem, eles acabam por pegar um pouco dessa capacidade de ação da política do, do governo federal. Então, lá na página, deixa eu ver aqui, acho que na página 129, não, na página 130, né, da Ordem do Progresso. Vou colocar aqui de novo para vocês verem. Né? O Sérgio Bessman ele vai afirmar lá. Ó, quanto ao desempenho da economia, o PIB real cresceu 4,9% e 7,3% em 51 e 52, respectivamente. O setor de serviços, impulsionado pelo comércio importador, foi o que apresentou as maiores taxas de crescimento. A produção industrial, afetada pela liberalização das importações, apresenta as menores taxas anuais de crescimento desde 1947. Com relação à agricultura, o pequeno crescimento de 1951 deve-se fundamentalmente à estagnação da produção de café e à queda da produção de algodão e cacau. Já em 1952, a produção agrícola para exportação cresce 17% em relação a 1951. Os dados significativos do período, porém, mais do que os relativos ao crescimento do produto, são, sem dúvida, as elevadas taxas de investimento, fomentadas pela liberalização de importações com taxa de câmbio sobrevalorizada e ajudadas pela expansão do crédito no período.
são alteradas substancialmente as participações dos setores privado e público em favor do primeiro nos investimentos totais realizados no país. Percebam que interessante, né? O processo que o Besserman está descrevendo aqui para a gente. Ele está dizendo que nos primeiros 2 anos do governo Vargas, do segundo governo Vargas, essa fase desenvolvimentista ainda do Brasil, a gente está vivendo um momento no qual o setor de serviços foi o que apresentou uma taxa maior de crescimento, a produção industrial tem a menor taxa de crescimento desde 47, e por outro lado, as taxas de investimento elas estão se elevando por conta da taxa de câmbio sobrevalorizada e do mercado de crédito aquecido. Percebam, né? O investimento privado ele cresce durante o período. E essa é uma das peculiaridades dessa fase da industrialização do Vargas. E aí que entra, né? Ao mesmo tempo que a gente adotou medidas para tentar controlar essa crise cambial, medidas ortodoxas, por outro lado, você teve um aquecimento da economia por outros fatores, né? Expansão do crédito, crescimento do setor de serviços relacionado à importação, e assim vai. Bom, o que acontece na prática, a crise cambial de 52 acabou inviabilizando você continuar com o projeto Campos Salles Rodrigues Alves. Ou seja, aquela relação que a gente tinha com a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, ela vai acabar se encerrando. O Vargas vai, inclusive, tomar algumas medidas, né, que vão chatear os investidores estrangeiros, como, por exemplo, mudanças na regra das remessas de lucros. Mas, de todo modo, o que importa é o seguinte: na medida em que a gente não consegue resolver o problema da estabilização, né, por conta da crise cambial de 52, o governo ele vai ter que tomar algumas medidas. E é aí que entra a parte na qual, a parte 3 da sessão do Sérgio Besserman, né? Transição para o novo ministério, se referindo especificamente a 53. O que acontece em 53 que a gente vai falar que as coisas vão mudar um pouco, né? Que vai mudar um pouco a cara do que aconteceu em 51 comparado a 51 e 52. Primeiro, né? O Brasil vai estar com problemas na balança comercial, vai estar com déficits acumulados, vai tentar negociar empréstimos para financiar esses atrasados comerciais acumulados. Nos Estados Unidos, você vai ter uma mudança, né? Os Estados Unidos vinha de uma série de governos democratas e o Eisenhower vence lá nos Estados Unidos e com essa mudança, né, para um republicano, você vê uma mudança na condução da relação do Banco Mundial com o Brasil. O Banco Mundial praticamente queria mandar na nossa política econômica. O que acontece, né, nas minúcias? Boa parte, o Exim Bank e o Banco Mundial, eles são instituições distintas, né? Embora eles tenham um propósito muito parecido. O Exim Bank ele vai ser mais um representante dos empresários, enquanto o Banco Mundial ele vai ser mais uma figura como se fosse um consórcio dos bancários de Nova York. Banqueiros de Nova York, desculpa. Bancário é agente, né? Bancário enfim, dos banqueiros, né? Os banqueiros de Nova York. Então, são fontes de capital distintas e o Exim Bank, de algum modo, ele tinha uma espécie de relação com juros menores e menos contrapartidas com os acordos com o Brasil. Já o Banco Mundial, ele vai ser mais restritivo e exigir mais contrapartidas, né? Principalmente aquelas do FMI.
Então, você vê que com essa mudança nos Estados Unidos, no Brasil, você vai ver que vai se esfriar essa relação com os Estados Unidos. Você vai ter o encerramento da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, você vai ter o abandono do projeto inicial Campos Salles Rodrigues Alves, e você vai ter também uma reforma ministerial de 53. Perfeito? Tem um certo debate em torno desse ano de 53, porque tem gente que fala o seguinte: poxa, 53 foi o ano da virada nacionalista do Vargas. O Vargas meio que teve problemas lá com os estrangeiros e agora ele decidiu assumir essa virada nacionalista. Gente, para ser bem direto, não. Melhor forma de dizer isso. Não é uma virada nacionalista. Virada nacionalista é quando você, independente das condições, decide virar, né? E outra coisa é quando os Estados Unidos chega e te vira, né? É totalmente diferente, né? Então não tem virada, não é você que virou, né? Foi uma conjuntura que fez com que o Brasil se afastasse, né? Dessa possibilidade, dessa tendência que você tinha, principalmente no aprofundamento das relações com o capital estrangeiro. O encerramento da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, só para não ficar solto, né? Boa parte dos projetos de financiamento aconteceram, coisa de 60% deles, e a maior parte no setor elétrico, né? Na questão da empresa Light, da companhia Light. Lá na página, deixa eu abrir aqui, lá na página, deixa eu ver aqui, 132, tem uma afirmação interessante do Sérgio Bessima. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. No final de 1952, o candidato do Partido Republicano, General Eisenhower, venceu as eleições presidenciais, derrotando os democratas que há 2 décadas governavam os Estados Unidos. As 2 mais importantes e imediatas modificações na política norte-americana para a América Latina foram, em primeiro lugar, como desdobramento inevitável do acirramento da Guerra Fria, o combate ao comunismo passou a merecer atenção prioritária. Em segundo lugar, foi abandonada a política do ponto 4 de Truman. Com relação ao Brasil, logo ficou claro que o governo Eisenhower não manteria o financiamento aos projetos que a comissão mista fosse elaborando. O governo norte-americano alegou necessidade de conter gastos e negou a existência de compromisso no sentido de fazê-lo até um determinado limite. Então, bom, como é que o Vargas virou nacionalista, né, diante de uma patada dessas do governo americano? E não foi só essa, tá? Vão ter outras, até piores, ao longo até desse período, que a gente não vai entrar aqui nas minúcias, nos detalhes, né? Mas, enfim, lembre-se, né? 53 a gente ainda está com problemas severos no, é, no nosso balanço, no nossa balança comercial. Perfeito? E diante desse cenário, o que a gente vai adotar vai ser mais uma reforma cambial, né? Que vai ser a reforma cambial de 53, também conhecida como a Lei 1807 do Mercado Livre, que foi, durante seu tempo, a legislação cambial menos restritiva da América Latina. Bom, vou passar aqui uma série de tecnicalidades sobre essa lei. A gente não costuma dar tanta atenção para ela. Mas o que acontece? Na oferta, né? Ou seja, para exportações, você tinha nela uma taxa oficial fixa para o café, cacau e algodão, uma taxa desvalorizada, que representava cerca de 85% do total das exportações.
3 taxas flutuantes para outros bens exportados, combinadas com a taxa oficial, e a taxa do mercado livre para operações financeiras. Pelo lado da demanda de cambiais, ou seja, pelo lado das importações, você tinha uma taxa oficial de importação que comportava bens essenciais e representava cerca de 2/3 do total. Além disso, você tinha a taxa do mercado livre, que consistia nas demais importações e nas remessas de capital. Qual que era o objetivo dessa política? Era basicamente aproveitar a receita cambial dos grãos e, ao mesmo tempo, reduzir a propensão a importar. O que vai acontecer? Na medida em que você começa a trabalhar com um preço diferencial, né, uma taxa de câmbio diferencial para aqueles produtos que você importa, que não são essenciais, discriminando a taxa, você vai criar incentivos para não importá-los. E é justamente isso. Principalmente, né, quando você tem uma taxa de exportação e uma taxa de importação diferentes. A lógica era beneficiar o setor cafeeiro, no primeiro lugar, né? Poxa, já pau da vida com todas as tendências do que está acontecendo no mundo. E, por outro lado, você vai ver a ideia, o intuito de reduzir as importações e assim melhorar um pouco o nosso saldo da balança comercial, né? E o governo Vargas ele vai apresentar, né, alguns resultados sobre essa política, né, do mercado livre, que você vai ter uma melhora inicial, mas por outro lado, ao mesmo tempo, você teve alguns problemas por conta de uma seca no Nordeste, socorros a bancos oficiais de estados, e que no fim das contas essas medidas acabaram sendo anuladas, né? Você teve uma expansão de gastos e desse modo você acaba por terra, né, com essa política da reforma cambial de 53. Acontece, efetivamente, né, a gente vai falar, bom, o resultado do governo não foi bom, teve alguns problemas, mas a reforma cambial de 53, ela ocasionou o quê? Ainda assim, as exportações não se elevaram, né? As exportações não reagiram às tentativas de desvalorização cambial, de modo que seguraram ainda os estoques e os cafeeiros continuavam fazendo pressão sobre o governo. As exportações em 53, no primeiro semestre, caíram 11% com relação ao mesmo período de 52, que, se vocês lembram, também não foi bom, né? E aí o que acontece? Bom, o ministro da Fazenda do Vargas, o Horácio Laffer, vai sair, e aí a gente vai ter a segunda tentativa de estabilização, que vai ser com o Oswaldo Aranha como ministro da Fazenda. 53 já é um ano muito turbulento, em termos de fatos, né, políticos que vão acontecer. Vai ter a greve dos 300 mil, você vai ter a vitória do Jânio em São Paulo, cerco ao governo Vargas. Vocês sabem do problema do Vargas com os paulistas, né? É só vocês procurarem, né, na capital de São Paulo a Avenida Getúlio Vargas, né? Vocês não vão achar. Tem muitos problemas. E aqui a gente só vai comentar, bem em passant, que o João Goulart vai assumir no Ministério do Trabalho, nessa reforma ministerial. Então, a gente tem o Oswaldo Aranha na Fazenda e o João Goulart no Ministério do Trabalho. Programa Aranha. Esse é importante vocês, principalmente aí quem vai tentar concurso da Petrobras, concurso da Eletronuclear, né? Agora está tendo alguns concursos para economista e sempre cai a economia brasileira. Às vezes é bom lembrar dessas instruções, a instrução 70 da SUMOC, né? Programa Aranha.
O Oswaldo Aranha ele não vai ser tão diferente assim do que a gente estava falando até então, né? Não é que o Oswaldo Aranha ele vai mudar a condução da política para uma política heterodoxa, né? Ou uma política intervencionista, que seja. Ele vai seguir um diagnóstico ortodoxo e vai continuar com as soluções ortodoxas. Mas percebam, né, gente? Toda vez que a gente fala no diagnóstico, nas soluções ortodoxas, dentro desse segundo governo Vargas, a gente está falando de coisas também que estão sendo feitas ao mesmo tempo, né, na área desenvolvimentista, né, pensando numa lógica desenvolvimentista, como, por exemplo, os financiamentos, os projetos que a gente teve com o Exim Bank lá na CMBio e, por outro lado, os financiamentos de projeto nacional com o BNDE. Então, quer dizer, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Qual que é o problema do programa Aranha? Né? Problema não, né? Qual que é o ponto do programa Aranha? O Oswaldo Aranha ele vai tentar fazer uma mudança no câmbio, que é o seguinte: a nossa prioridade, o mais urgente, é a gente resolver esse problema dos atrasados comerciais. Uma das parcelas do nosso empréstimo com o Exim Bank não vai ser paga enquanto a gente não resolver esse problema. Então, a gente vai introduzir o sistema de taxas múltiplas de câmbio. E agora vocês vão esquecer, né? Efetivamente não, né? Vocês vão continuar lembrando, né, do governo Dutra, do controle de importações. Mas agora não mais teremos que ficar controlando importações. A gente vai usar um sistema de taxas múltiplas de câmbio no qual, dependendo da necessidade, da essencialidade de cada produto, ele vai ter uma taxa de importação menor ou maior. É como se fosse uma tarifa em cima de cada produto, mas não é, ok? É diferente, é na taxa de câmbio, é uma taxa de câmbio diferente. São diferentes taxas múltiplas de câmbio. A gente vai ter também, né, com a Instrução 70, o retorno do monopólio cambial do Banco do Brasil. E vocês vão ver lá no livro, vou colocar aqui para vocês a tabelinha, bonitinha. Aqui, desculpa aí que está pequeno. Então, essa é a taxa de câmbio sob o regime da Instrução 70. Né? Você vai ter diferentes categorias e você vai ter taxas de exportação. Né? Então, o que acontece? Você tinha leilões de importação em 5 categorias, de acordo com o critério de maior ou menor essencialidade. Ou seja, o que era mais essencial tinha prioridade. Isso terminava por ter efeito de proteção à indústria na medida em que o surto de investimento dos anos anteriores permitia esperar que a produção doméstica tomasse certas importações industriais menos essenciais. E assim, né, os leilões eram realizados separadamente para o dólar americano e para moedas de países com os quais o Brasil tinha acordo de pagamentos. Para cada categoria foram fixados ágios mínimos, que eram crescentes de acordo com a menor essencialidade da categoria. Existia, ademais, um imposto de transferência de 8%, mais o ágio correspondente ao valor alcançado pelas divisas no leilão relativo à categoria das importações em que foram alocadas. Então, é claro, né? Eu lendo aqui, às vezes parece até que é mais simples do que parece que é até mais complexo do que é. Mas você tem diferentes taxas. Para algumas circunstâncias, você vai usar uma ou outra, né? E é claro que os grandes beneficiados são os prioritários, né? O café, por exemplo, ele e os produtos que são exportados, eles têm uma taxa de câmbio em cruzeiros que é mais desvalorizada do que a taxa a taxa oficial, né? Então, quer dizer,
tem alguns benefícios. E por outro lado, na lógica da importação, você vai ter custos maiores, né, em cruzeiros para a importação desses produtos. E assim a gente passou, né, de um regime de controle de importações para um regime de efetivamente de taxas múltiplas de câmbio, ok? Importante saber isso, né, gente? É importante saber quando foi iniciado o nosso regime de taxas múltiplas de câmbio, nosso sistema. Depois a gente vai unificar o câmbio, né, em poucas taxas e vai começar a colocar tarifas em produtos que são mais essenciais e menos essenciais, mas isso a gente vai falar mais para frente. Okay? Resultados da Instrução 70. As exportações se recuperam, as importações se estabilizam e você tem um aumento da receita do governo. Então a gente vai dizer que, poxa, a Instrução 70 deu certo. Então significa que o Vargas melhorou a sua situação lá para 53, final de 53? Não. Né? Por mais que você tenha os objetivos ortodoxos ali da política do Oswaldo Aranha, você teve também, ao mesmo tempo, pressões de gastos públicos para obras de infraestrutura, como ampliação da capacidade de produção de energia elétrica. E 53 também é o ano do quê? Da criação da Petrobras, né? Salvo engano, em outubro de 53. Então, ou seja, você vê que, por um lado, a política econômica do Oswaldo Aranha ela vai ter um contorno bem ortodoxo e bem pontual na questão cambial, né? E depois, e por outro lado, na área do desenvolvimento você tem algumas medidas que anulam os efeitos dessas políticas econômicas. Em 54, último ano, né, do governo Vargas, o Oswaldo Aranha vai tentar emplacar um plano de austeridade mais completo, com base no diagnóstico de que a inflação estava sendo causada pelo déficit público, pelas pressões para a expansão do crédito e pelo aumento da oferta monetária. Só que, como a gente já até comentou, né, a contração monetária, ela, nas condições do segundo governo Vargas, ela está sendo sempre compensada com a expansão do crédito, né? E, por outro lado, tem um certo simbolismo dentro da queda de braço no governo, né? E, por um lado, você tem o João Goulart como ministro do Trabalho e o Oswaldo Aranha como ministro da Fazenda. E o Jango, nessa queda de braço, ele consegue dobrar o salário mínimo antes da eleição presidencial, estava se aproximando. E aí que entra, né? Bom, com tudo que a gente acabou comentando, você tem uma frustração com o governo Vargas, né? Porque você tinha uma alta expectativa de que o processo de industrialização seguiria num ritmo acelerado, e, por outro lado, um quadro muito grande de adversidades econômicas. A insatisfação do Vargas ela vai ser canalizada pelo lado dos trabalhadores na classe média, né? A classe média ela não vai ser afetada pelo dobro pelo aumento do salário mínimo. Ela é mais sensível ao processo inflacionário que seguiu acontecendo e também foi sensível a algumas denúncias de corrupção no governo. O setor importador não gostou do sistema de taxas múltiplas de câmbio. A indústria gostava mais do controle de importações do que desse sistema de taxas múltiplas de câmbio, né? Porque o sistema de taxas múltiplas acaba elevando um pouco o custo dela. E, evidentemente, a indústria foi contra o aumento do salário mínimo, perfeito?
O café ele foi um dos mais favorecidos pela Instrução 70, contudo o clima de crise já estava apoderado do setor. A gente vai falar também, né, que ao longo desse finzinho, né, de 53, 54, os Estados Unidos vai começar a adotar uma política mais contrária ao café brasileiro, vai começar a importar o café de outros países da Ásia e da África para não comprar o café brasileiro, tá? Procurem saber detalhes sobre isso, quem quiser aí. Mas de fato, é, teve uma época que o Brasil era tão monopolista, tão controlador no mercado de café, que os Estados Unidos, né, durante esse período de 53, 54, que os Estados Unidos fez uma campanha para não tomar café brasileiro, infelizmente. Cafezinho ótimo. E no fim das contas, o que acontece? Né? Se a gente combinar todos esses fatores, a gente percebe o isolamento político do Vargas. É isso que vai resultar. Né? Ao mesmo tempo, um governo que enfrentou muitas adversidades, que enfrentou muitas situações complicadas, né, do período de, principalmente a partir de 52, né, uma combinação de fatores, né, que não o favoreceu, mas que, por outro lado, também alguns poderiam ser evitados. E, desse modo, não é o governo que fica tão marcado, tão em voga. É claro que criou instituições importantes, né, gente? Por favor, né? Poxa, a quantidade de instituições criadas durante esse governo, tem uma lista aqui, né? Daquela, por exemplo, a CAPES eu sei que foi criada nesse período. Tem várias, começa com C, geralmente é dessa época. Tem várias, né? Tem uma do agrário, enfim. Por outro lado, né? Ao mesmo tempo que você teve essa criação de várias instituições, você tem uma insatisfação muito grande, né, com o período. Tô aqui tentando botar, ó, consegui. Agora sim. Vou botar aqui bonitinho para vocês. Ok. E os números, né, de 51 a 54 para a economia brasileira, você vai ver que os números nem são tão ruins assim, né? Por outro lado, vocês conseguem perceber o processo inflacionário elevado e que vai começar a entrar num ritmo bem persistente. A estabilização, né, em 54 da balança comercial, né, 53 e 54 da balança comercial, os problemas que a gente passou em 52, e também, né, por outro lado, um crescimento da indústria aí, que poderia ter sido maior, né, de 9%, mas ainda assim tímido perto do que a gente poderia alcançar, né? 5, 6% em 51, 52, para um começo de governo, né, do Vargas, realmente foi complicado. E com esse processo inflacionário elevado, infelizmente, os números não é que colocam esse como um dos piores governos da história, né, gente? Percebam isso, né? Depois da década de 90, tudo, qualquer taxa de crescimento acima de 2% já parece que é ótimo. Mas percebam, né, que é um governo marcado por muitas contradições, né? Um governo marcado por um balanço que a gente nunca pode fazer pendendo para um lado só. O segundo Vargas foi um governo basicamente que tentou estabilizar a economia, tentou seguir uma lógica. Não, claro que não. Né? Nem por outro lado a gente pode deixar de reconhecer que o processo de desenvolvimento que o Brasil estava passando dependia do capital internacional e que algumas dessas políticas estavam muito contextualizadas nessa lógica de captar recursos externos, né, principalmente para resolver os problemas dos cambiais e manter o Brasil integrado ao mundo. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. Confesso para vocês que eu tive que regravar essa aula. Não conto para vocês aqui o que aconteceu, os detalhes, mas teve
certo problema aqui de controle aqui do sistema aqui, e eu tive que regravar essa aula. Espero que não aconteça mais esse tipo de problema. Então, um bom estudo para vocês. E na próxima aula nós seguimos então com o Café Filho, né? Nosso pequenino Café Filho, né? Um governo bem pequeno, um governo. E depois a gente vai seguir para o nosso querido JK e o plano de metas. Perfeito? Um abraço a todos e até a próxima aula.